Galera, na segunda parte nós vamos ver principalmente como os vírus eles se multiplicam, né, e alguns vírus que afetam, por exemplo, a nossa espécie. Então vamos lá. Então como é que os vírus eles vão se multiplicar? Né? Os vírus, pessoal, eles estão no limite da definição de vida. Por que a gente diz isso? Porque eles apresentam algumas características que tem alguns elementos e características, né, que existem nas nossas células. Então, por exemplo, os vírus, né, eles estão justamente nessa definição, no limite da definição de vida, porque eles mantêm a característica mais essencial de uma célula, que é a sua capacidade de se reproduzir. Só que é um pouco diferente, né? Ele precisa parasitar as nossas células para ele conseguir se reproduzir. Então, como eu já havia frisado antes, eles só se manifestam quando eles adentram a célula do hospedeiro, certo? Eles vão depositar, no caso aí, o ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA. Nós temos aí, por exemplo, o ciclo do bacteriófago, né, do grego phagen, que quer dizer comer. Né, os bacteriófagos, como já havia falado antes, eles invadem células bacterianas. Um exemplo aí é o T4, né, que é um vírus de DNA, que o capsídeo proteico dele é constituído por uma cabeça, né, facetada e por uma cauda cilíndrica. No caso, os fagos, né, eles se ligam à bactéria, né, por meio daqueles ligantes, como se fossem aquelas perninhas que parecem aranhas, né, pernas de aranhas. E eles perfuram a parede bacteriana, né, para se ligar e injetam o DNA no citoplasma bacteriano. Já no interior da célula bacteriana, né, o DNA viral ele inicia a multiplicação e o que nós vamos chamar de, de processo de transcrição, né, que é justamente a produção de RNA mensageiro. Posteriormente, as proteínas, né, elas vão inibir o funcionamento do cromossomo bacteriano. E aí as moléculas do RNA mensageiro são traduzidas em proteínas, né, que é o último processo. No caso aí a lisozima, né, vai degradar os componentes da parede bacteriana e ocorre o processo de rompimento da bactéria, da membrana da bactéria, e vai liberar novos fagos. E nós podemos ver o ciclo reprodutivo do T4. Ó, invadiu, tá aqui o material genético, o DNA, produção aqui dos componentes virais, né, um processo de maturação e rompimento da parede bacteriana, liberando novos fagos para o meio. Temos ainda o que nós vamos chamar de profago, né, que ele incorpora-se ao DNA bacteriano, ele não afeta o metabolismo da bactéria, é uma estratégia para a disseminação dos fagos, né, temperados por toda a população de bactérias. Em algum momento, né, esse provírus ele pode libertar-se, né, do DNA bacteriano e assumir o metabolismo celular, ou seja, ele está ali inativo, paradinho, mas está se reproduzindo. Toda vez que a bactéria se reproduz, ela vai produzir um provírus, né? Aí ocorre o que nós vamos chamar de bactéria lisogênica, né, que é o processo de rompimento, certo? No caso do ciclo lisogênico, né, a divisão com o DNA integrado, e no caso aí do ciclo lítico, nós vamos ter a multiplicação desses vírus e o processo de lise celular, que é justamente o rompimento da parede bacteriana. Como vocês podem ver aqui, tá aqui, entrou o DNA, né, no cromossomo, vai se ligar ao cromossomo bacteriano, vai haver o processo de reprodução, né, de produção de fagos, e aí há o rompimento da membrana. Aqui nós temos o ciclo lítico. O ciclo lisogênico, ele sim é incorporado, certo, ao material genético da bactéria, se reproduz, está aqui paradinho, né, que nós vamos chamar de profago, e aí isso é uma estratégia de reprodução, ele não destrói a bactéria, ele vai se reproduzindo, se multiplicando. O vírus da gripe, né, a estrutura do vírus da gripe, né, o chamado influenza vírus. Cada partícula ela vai apresentar um envelope lipoproteico, certo? Contendo aí 8 moléculas de RNA diferentes. Lembrando que o vírus, o bacteriófago, nós vimos anteriormente, ele é um vírus de DNA. Aqui nós temos um vírus de RNA, certo? Tem o que nós vamos chamar de H, né, que vocês devem lembrar lá daquelas duas letrinhas quando a gente está falando da gripe, por exemplo, H1N1, né, que foi muito perigoso. Então, o que é esse H?
é o que nós vamos chamar de hemaglutinina, ou espícula H. Nós temos a espícula N, ou neuraminidase. Por exemplo, a gripe aviária, H5N1, né? Então, o que isso quer dizer? O que quer dizer esse H, o que quer dizer esse N? É uma forma que os ligantes desse vírus ele tem. Então, são formas diferentes. Por exemplo, H5 é uma forma, H4 é outra forma. Certo? Então, no caso, a espícula H, o que permite o vírus se ligar à célula hospedeira, né? Por exemplo, os anticorpos. No caso da espícula N, há indícios, né, de que ela é importante para os vírus recém-formados, né, que se desprendem da célula hospedeira. Durante o processo de infecção gripal, né, uma pessoa ela produz anticorpos, porém eles são mutantes, certo? No caso das espículas H e N, elas, eu já havia falado, elas diferem da linhagem original. E aí elas vão provocar um novo surto da doença assim que tiverem condições propícias. Então, formas diferentes de vírus da gripe, né, podem surgir de forma esporádica por meio de recombinação genética, né? Por isso que vocês devem já ter ouvido, por exemplo, que o vírus da gripe é um dos mais mutantes que tem, ou seja, há esse processo contínuo de recombinação. No caso do monitoramento dos criadores de aves, de porcos, né, os vírus, por exemplo, no caso da gripe, eles podem eventualmente infectar, por exemplo, seres humanos. Há mutação nos genes virais, recombinação, ou seja, há um processo, por exemplo, o vírus de um porco infecta o humano, e aí há um processo de recombinação, e aí o vírus ele gera uma variante, né, que pode infectar tanto o suíno quanto o ser humano. Então, em ambiente propício no sudoeste asiático, né, porcos e marrecos eles são criados e aí são propícios para o desenvolvimento desses tipos de doenças, do caso de vírus da gripe recombinado. Certo? No caso, os pesquisadores eles descobriram que basta a mutação nos aminoácidos da espícula H do vírus aviária, da gripe aviária, né, para que o vírus ele se ligue a receptores humanos. Então, por isso que ele passa a infectar tanto as aves quanto os seres humanos. Aqui mostrando justamente a questão das espículas, vocês estão vendo aqui as duas, ó. H0, H1, H2, H3, H5, certo? Mostrando justamente a questão fazendo a comparação, né, entre os vírus e as pandemias que tiveram, né? A última nós tivemos em 1918 a 28, que foi a pandemia de gripe espanhola, que é muito semelhante, por exemplo, à pandemia de agora da Covid-19, certo? Que mostrando justamente, né, a criação aí de porcos e marrecos, né, que é feito de certa forma, da forma como era feito, permitiu que esse vírus passasse por um processo de recombinação. E mostrando o vírus da gripe, né, as espículas, né, os ligantes, a adesão aí à parede, aliás, a membrana celular, certo? E ele vai ser englobado aí por meio de endocitose. Os vírus, né, e as doenças humanas, nós vamos ver aqui as formas de transmissões virais, né? Certos tipos de vírus não duram muito tempo fora do hospedeiro, né? De certa forma que a sua transmissão requer o contato direto entre o portador e o novo hospedeiro. No caso aí tem o vírus da herpes, né, que pode ser transmitido pelo simples contato físico entre as pessoas. Outros vírus eles são transmitidos somente por meio de secreções, como é o caso da raiva, né, no caso da saliva, que é transmitido pela saliva, o HIV, que é transmitido pelos fluidos, né, sêmen, por exemplo. O vírus da gripe, que está presente nas gotículas de muco. Alguns vírus eles mantêm sua capacidade de infecção por longo tempo, mesmo fora do hospedeiro. Vocês viram que eles têm estratégias, né? Existe, nós chamamos de reservatório viral, que é um ambiente não vivo, né? Um ambiente físico. Alguns vírus eles têm reservatório no solo ou na água, né? Também um ambiente não vivo, como por exemplo a poliomielite, hepatite A, hepatite E. Já outros vírus eles podem atacar tanto células humanas quanto células de outros animais, que é o que nós vamos chamar de zoonoses virais, né? Que a pessoa pode se infectar pelo contato com outro animal portador daquele vírus, certo? No caso reservatório viral da raiva são os morcegos, cães, gatos, entre outros animais, só a título de exemplo.
Outros vírus, né, eles são transmitidos por meio de vetores animais, ó, que nós vamos chamar de arbovírus ou arboviroses, né, que são transmitidos por meio, por exemplo, de insetos, ou seja, de artrópodes. Como, por exemplo, a febre amarela, dengue, encefalites. No caso da dengue, ela é causada por um mosquito, como todos já sabem, o Aedes aegypti, né, que tem ganhado muito destaque no Brasil pela quantidade de infecções que tem causado. No caso das fêmeas, elas podem transmitir diversos tipos de vírus, além do vírus da dengue, pode transmitir da febre amarela, da chikungunya, do zika vírus. A maneira mais eficaz de se prevenir, né, contra esse tipo de doença é justamente combater o vetor, que é o mosquito. Diferença aí para epidemia, endemias e pandemias. O que é uma epidemia? É um aumento súbito no número de casos de uma determinada doença em uma população. Então, por exemplo, a Covid-19 ela começou com uma epidemia lá na China, certo? Um exemplo aí foi a gripe aviária. Uma endemia é quando uma doença ela se mantém frequente, praticamente constante em uma determinada região. Por exemplo, a febre amarela ela é endêmica da região amazônica. Por quê? Porque ela se mantém constante lá, ela ocorre em um determinado período naquela região. Né? Um exemplo é a febre amarela, como eu falado, é comum na Amazônia. E a pandemia? O que é a pandemia? É uma doença que atinge mais de um continente. No caso da pandemia da Covid-19, atingiu o mundo todo, não foi só o continente asiático. Nós temos a AIDS, tuberculose e a Covid-19. Tem o surto, né, que é uma forma particular de epidemia, em que todos os casos eles estão relacionados entre si. Nós temos, por exemplo, o sarampo em 2018 matou, por exemplo, 140 mil pessoas. Tratamento e prevenção das doenças virais. Poucas drogas terapêuticas elas vão se mostrar eficazes para combater um determinado tipo de vírus. Os antibióticos eles não têm nenhum efeito em infecções virais. Então, você está gripado, não adianta tomar um antibiótico. Por quê? Porque antibiótico foi criado, por exemplo, para combater bactérias, né? Que é uma forma de ser vivo. Já tiveram várias descobertas, né, em relação a drogas que são capazes de impedir a multiplicação dos ácidos nucleicos virais, né, que tratam com relativo sucesso algumas infecções como a herpes. Tem um coquetel de drogas, né, que é utilizado, por exemplo, para bloquear a replicação de ácidos nucleicos, produção de proteínas virais, como no caso da AIDS. Né? O combate mais efetivo às doenças virais é justamente a prevenção, certo? Pode ser realizado de vários modos, vacinação, que é o que nós temos agora contra a Covid-19, né, inserida em um vírus atenuado ou morto para que o nosso organismo ele reconheça e crie memória nas células, medidas de saneamento básico, preservação do ambiente, ação da saúde pública, né, como campanhas e cuidados pessoais, né, de higiene. As vacinas antivirais elas são preparadas com o vírus previamente morto, né, atenuado para não provocar consequências graves, né, no nosso organismo. Então o que acontece? Ao entrar em contato, né, com aquele micro-organismo, o nosso organismo, as nossas células, elas vão adquirir memória, certo? A vacinação, por exemplo, contra a varíola humana levou à sua total erradicação no planeta. Então é uma atividade, é um tipo de medida preventiva muito importante, certo? A questão da vacinação. As vacinas elas previnem, né, por exemplo, que previnem a poliomielite e o sarampo, né, elas têm se mostrado